Culto, um quarto de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, um quarto da palavra. Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais uma hora de oração. Culto, um quarto de hora. 15 minutos de palavra, 15 minutos de clamor, de intercessão, 15 minutos de louvor e adoração que você conecta aí no YouTube, escolhe 2 louvores e adora, entra no Santo dos Santos, e 15 minutos de ações de graças, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele vai fazer. Se você começou agora, ouça as ministrações que já foram, que tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Se você está conosco desde o começo, compartilha com alguém, convide mais alguém para somar conosco nesse exército de oração e vamos povoar os céus, vamos encher os céus de incenso, que são as orações dos santos. Os homens que mais fizeram pelo reino nesse mundo foram os que logo cedo estavam de joelhos. A história da igreja, nós vamos estudar um pouquinho dos personagens que marcaram a história da igreja e nós vamos ver que haviam homens que oravam 3, 4, 5, 8 horas por dia. Se Deus não for a prioridade do seu dia, em seu pensamento, em seus esforços, ele ficará em último lugar no restante do seu dia. O desejo ardoroso que nos impulsiona nessa busca por Deus está por trás daquele que se levanta bem cedo para orar, daquele que realmente desperta na madrugada. De madrugada te buscarei, diz o salmista. Oh, quantas vezes e quantas coisas o Senhor fala àqueles que o buscam de madrugada. A desatenção pela manhã é o indicador de um coração desatento. O coração que tarda em buscar a Deus pela manhã perdeu o apetite pelo Senhor. Um homem que buscava o Senhor nas madrugadas, um homem que buscava o Senhor logo cedo, pela manhã, era Davi. Davi foi um homem de comunhão, de relacionamento, de adoração, de intimidade com Deus. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele já tinha convicção: Deus vai derrubar esse incircunciso. Quem tem aliança com Deus sou eu, não ele. Davi tinha essa certeza e essa convicção firmada no coração. Um dos salmos lindos que Davi compôs foi o Salmo 63. Davi anela, deseja, anseia a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão à espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Como é importante essa comunhão, esse relacionamento, como é bonito nós vermos essa intimidade que Davi tinha para com Deus. Não só ele, mas você pode desenvolver esse relacionamento, essa intimidade. O coração de Davi tinha ardor por buscar a presença de Deus. Davi sentia fome, sentia sede de Deus. E por isso, ele o buscava de madrugada. Ele o buscava bem cedo, antes da luz do dia. A cama e o sono não conseguiram aprisionar a alma e nem a sua avidez por Deus. Cristo ansiava também por comungar com Deus. E assim, levantando-se bem cedo, bem antes de clarear, ele ia para o Monte das Oliveiras para orar. Os discípulos, quando totalmente despertos e envergonhados por cederem à indisciplina, sabiam aonde encontrar Jesus. Está orando, está lá no Monte das Oliveiras.
É importante marcar um local, é importante estabelecer um espaço de comunhão com Deus. Nos registros da história da igreja, existe uma lista de homens que bem cedo buscavam a Deus. Existem algumas coisas que nós temos que aprender a renunciar, subjugar, sacrificar. A única coisa que Jesus comparou a deuses nessa terra foi as finanças, o dinheiro. E ele ainda disse, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, o Deus riqueza. Mas também ele fala contra os amantes do sono. Jesus também fala contra os glutões, os amantes demasiados da comida. Na verdade, Deus está nos ensinando que temos que renunciar aos prazeres da carne. Seja o sono, seja a comida, seja o que for que ocupa o lugar de Deus. Quantas pessoas que estão deixando de lado a vida de comunhão, a vida de relacionamento com Deus. Deus está nos levando a sermos uma igreja de jejum contínuo, a reduzir os seus apetites pelas coisas da terra para aumentar os seus apetites pelas coisas dos céus. Levantar-se da cama não é tão simples assim. A alma não vai gostar. A alma vai pedir, deixa para amanhã, hoje você trabalhou tanto, está tão cansado, hoje você já orou. Ou então a alma vai sugerir, ora deitado mesmo, é do mesmo jeito, Deus vai te ouvir da mesma forma, só que você vai pegar no sono. As situações para você procrastinar e negligenciar a sua comunhão com Deus, cada vez vai estar mais forte. Orar não é ficar disparando posts pronto no WhatsApp. Ei, tô orando por você. Orar é você se dobrar, desligar-se das coisas que são entretenimentos e dobrar o seu coração ao Senhor mesmo. Orar é você se desligar do que te distrai, do que rouba a sua mente. Se precisa deixar o celular na sala e ir para o quarto orar, deixa ele lá na sala. Não fique perto do WhatsApp. Não seja tentado pelo WhatsApp. Então, o ato de se levantar da cama dá vazão, dá substância, à força e ao desejo de passar momento com Deus, comunhão com Deus. Muitos decidem orar na cama e cedem ao desleixo e aí o desejo é extinguido e fala amém só quando acorda no dia seguinte. Precisamos de uma geração de homens e mulheres, de pregadores, que busquem a Deus acima de todas as coisas, que busquem a Deus como prioridade da sua vida, da sua agenda, do seu dia, do seu ministério, que busque a Deus durante a madrugada e que ofereça o frescor do orvalho, o frescor da manhã como esforço para Deus. E que garanta em retorno o frescor e a plenitude de seu poder para que Deus lhe sirva de orvalho, repleto de alegria e força ao longo do calor e do trabalho pesado do dia a dia. A nossa preguiça diante de Deus é um pecado clamoroso. Nenhuma pessoa se achega a Deus se não o seguir com intensidade, perseverança. Nenhuma alma segue a Deus com intensidade se não buscar cedo de manhã. Paulo vai nos dizer que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas depois de ressurreto, mas ficaram para o cenáculo em Jerusalém só 120, porque foram 120 que viram a descida do Espírito Santo, enchendo as pessoas presentes, que alçou a oração, a sua posição vital e predominante em todo o Evangelho de Cristo. O chamado à oração, hoje, é para todo santo, todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. A santidade é produzida, é refinada, é aperfeiçoada pela oração. O Evangelho, ele anda a passos curtos e muitas vezes tímidos, quando os santos de Deus não estão em oração desde cedo. Infelizmente, a próxima geração de ministros quer crescer e quer ter sucesso sem oração. Impossível. O número de orações não aumentará por inércia, por letargia. Nada trará proveito senão um esforço específico
vindo de uma liderança que ora. Um púlpito que ora vai gerar uma igreja que ora. E uma igreja que ora é uma igreja que faz. Precisamos muito de pessoas que ponham os santos no ofício da oração. Se a última promessa de Deus para a igreja aqui na terra é derramar o seu espírito, como foi profetizado em Joel capítulo 2, e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão, terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Isso só pode acontecer se nos convertermos em pessoas que oram. Isso é resultado de pessoas que se dobraram diante da presença de Deus. Só a oração vai fazer essa palavra se cumprir. Então, o que você está esperando? Amplia seu tempo de comunhão, de relacionamento, de intimidade, de oração com Deus Todo-Poderoso. Deus quer levantar homens santos, homens eleitos, homens que realmente de quem extraiu o eu e o mundo mediante uma crucificação severa por uma falência que arruinou o eu e arruinou o mundo tão completamente que não existe esperança nem desejo de recuperação. Homens que, por essa falência e crucificação, voltaram-se para Deus com o coração perfeito. Vamos nos converter à oração, vamos clamar, vamos nos dispor a pagar o preço de um avivamento. A única solução para a nossa geração é um avivamento. Ao olharmos para a geopolítica, para as tendências do que está acontecendo no mundo, para o cenário do que está acontecendo no mundo, não temos muitas perspectivas de um futuro bom. Mas, ao olharmos para a palavra de Deus, existe ainda um derramar do Espírito. Existe ainda um avivamento. Existe ainda a chuva temporã e serôdia. Existem as últimas chuvas que são melhores do que as primeiras. Pai de amor e Deus bendito, nós rogamos nesta hora, Pai, desperta-nos à oração. Leva-nos a uma vida de comunhão, dá-nos estratégia, direção, sabedoria, dá-nos visão espiritual, Pai, que possamos abrir a nossa visão espiritual, assim como Daniel tinha uma visão espiritual do que estava acontecendo. Deus de poder, tira esse cansaço, essa fadiga, tira, Senhor, todo desânimo, desmotivação, tudo aquilo, ó Pai, que tem sido entretenimento para não termos tempo com o Senhor. Vai repreendendo todo roubo de palavra, vai repreendendo todo roubo de energia, vai repreendendo, Senhor, toda palavra contrária no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, Senhor, que possamos marcar essa geração como homens e mulheres de oração e que a Tua casa seja conhecida como casa de oração. Pai, assim como Davi que Te buscava de madrugada, ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a desenvolvermos essa comunhão, a vivermos esse tempo, a vivermos esse milagre do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus, nós rogamos, ó Pai, desperta essa geração, que venhamos marcar a nova geração como uma geração que ora, como uma geração que intercede, como uma geração que gera no Espírito. Pai de amor e Deus bendito, olha para nossas fraquezas e repreenda, Senhor, toda articulação das trevas, todo o mal, Senhor, que tem assolado a vida do Teu povo, que tem assolado, Senhor, a Tua igreja. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Vem, Senhor, aviva os nossos jovens, aviva as nossas crianças, guarda, Senhor, a mente, o coração, põe um filtro nos olhos, nos ouvidos, que eles possam ser homens e mulheres de oração. Desperta as nossas crianças, desperta os nossos adolescentes, desperta os nossos jovens, meu Deus, para que sejam a geração do avivamento, para que sejam, ó Pai, a geração de Joel 2. E em nome de Jesus, que vejamos o cumprimento nos últimos dias. Derrama o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, no nome precioso de Jesus. Amém
e amém. Posta aqui embaixo os testemunhos, posta aqui embaixo seus pedidos de oração. Deus tem falado contigo? Compartilha esse e todos os vídeos que já foram nas suas redes sociais ou com outras pessoas. Levanta você também um exército de oração e vamos marcar a nossa geração como um povo que se voltou para Deus em oração. Ótimo dia e aproveite os próximos 15 minutos para colocar a tua vida diante do altar do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima. Culto 1/4 de hora.